você? Seja sempre bem-vindo. Estamos ao vivo aqui pela Rede Século XXI e também pelas redes sociais, o Facebook da Rede Século XXI. Então, sempre é uma alegria muito grande ter você conosco aqui. Algumas perguntas aqui estão surgindo para o Dr. Luiz, ele é o nosso médico pneumologista, e o assunto de hoje é asma. Para você que está chegando agora, dá tempo ainda de você ligar e participar, viu, doutor? A Marlene, doutor, de Jesus Rodrigues Joaquim de Campinas, ela tem asma quando pequena, passou depois dos 50 anos e foi diagnosticada como pneumonia organizante. Foi fumante passiva toda a vida. Quer saber mais sobre o assunto? O que é essa pneumonia organizante, doutora? A Marlene quer saber. Essa pneumonia organizante está classificada nas doenças inflamatórias do pulmão, não tem relação com asma, pode ter relação com a exposição ao tabagismo, seja o tabagismo ativo ou passivo, pode estar associada também ao uso de medicamentos, outros tipos de substâncias, enfim, você tem uma inflamação que é gerada dentro do alvéolo e aí aquilo responde em toda a vizinhança com uma tremenda inflamação e toda a via aérea começa a ficar cheia de células. E aí a pessoa começa a ter febre, começa a ter falta de ar, tosse, mas isso não tem nenhuma relação com uma infecção. É um quadro inflamatório do pulmão e que, se não tratado adequadamente, pode evoluir até e levar a pessoa à morte. A nossa amiga Angelina Paz Gomes, de Flores de Goiás, acompanhando a gente. Obrigado, Ana Angelina. Deus abençoe a senhora, viu, querida? Ela 2 vezes teve crise de asma. Gostaria de saber se cozinhar em fogão de lenha agrava o problema, pergunta a nossa amiga dona Angelina, doutor. Deve ser cada comidinha gostosa ali. É gostosa, mas agrava sim. Hoje já é bem estabelecido que a exposição à fumaça do fogão de lenha é um fator de predisposição e desenvolvimento de doença pulmonar obstrutiva crônica, a DPOC, que às vezes é chamada de bronquite crônica do cigarro. Mas apesar de a exposição ser pelo cigarro, a mais clássica para desenvolver essa doença, a gente sabe que a fumaça do fogão de lenha também está envolvida nela. A gente está vendo, doutor, assim, que também no dia a dia, as queimadas aí, que a liberação, o fogo na natureza, a liberação dessa fumaça, isso também é terrível. Também é prejudicial, também está associada a uma maior prevalência de DPOC nessa população ao redor das cidades que faziam ou ainda fazem as queimadas de forma sistemática. Então, tem sim, é o mesmo tipo de relação com a poluição das grandes cidades. Isso também já é bem documentado e conhecido, que leva ao desenvolvimento de doenças respiratórias. Aqui, a nossa amiga Roseli Sais Corrêa da Silva de Guarulhos, São Paulo, obrigado, dona Roseli, ela tem essa doença pulmonar obstrutiva compulsiva, é isso? Crônica. Crônica, a DPOC. Isso. E ela quer saber se a tendência é piorar mesmo tomando medicação. Às vezes, sim. O comportamento da DPOC, ele é muito dependente do tratamento. O tratamento tem basicamente 2 pilares. O primeiro é parar de fumar, quando a pessoa fuma. O segundo é a medicação. Agora, se ele tem exposição ao fogão de lenha, ou se tem exposição às queimadas, isso tem que ser afastado também. E a lesão causada pela DPOC nos pulmões é irreversível. Ela pode até melhorar com o tratamento, ela pode evoluir de forma mais lenta, mas ela é uma doença irreversível e algumas vezes é progressiva mesmo com o tratamento. Doutor Luiz, o Brasil está cada vez mais urbano, né? E as consequências, por exemplo, você pega as grandes cidades, assim, os carros, o combustível, a fumaça, os poluentes, isso agrava cada vez mais, ou seja, estamos mais vulneráveis a desenvolver esse tipo de doença pulmonar? Sim, isso tem aumentado junto com a prevalência das doenças respiratórias. É importante fazer um lembrete de que nem toda asma é alérgica. Existe uma confusão tremenda nisso daí, né? Cerca de 50% dos pacientes asmáticos têm o que a gente chama de asma alérgica. A outra metade não tem relação com alergia.
ela tem mais relação com o tipo de exposição ambiental que a pessoa foi tendo ao longo do tempo, o que leva essa pessoa a ter a manifestação da asma numa fase mais tardia da vida. Doutora, aqui mais perguntas. A Ana Dina Santos, de Itaju do Colônia, na Bahia. Obrigado, Ana Ana, Deus abençoe a senhora. Ela tem uma netinha de 7 aninhos, doutora, ela tem problema de asma. Ela até pede uma indicação de uma medicação aqui, é claro que o senhor não vai passar, mas assim, quando a asma está atacada. Mas nesse caso, o que a gente pode ajudá-la para ajudar a sua netinha, doutor? Isso é importante. A gente não tem que ficar preocupado só com o momento da crise. A nossa preocupação com quem tem asma é total, é fazer o tratamento de controle. Então, a sua neta, ela tem que ter um pneumologista de referência para que passe as orientações do tratamento de manutenção. É isso que vai fazer o controle da doença. E faz parte dessa avaliação orientar quais as medicações e qual a forma correta de combater uma crise de asma a fim de que seja restabelecido esse controle de forma mais rápida. Então, não tem como dizer use isso ou aquilo, porque como eu já disse, cada paciente pode ter uma sensibilidade melhor para um ou outro medicamento. Então, essa criança tem que ser muito bem acompanhada e é papel do pneumologista orientar a forma correta do tratamento de controle e também o tratamento de resgate de uma crise. A nossa amiga Maria Aparecida Camargo, de Campinas. Obrigado, Ana Maria Aparecida. Lindo que ela escreveu aqui, doutor. Gostaria de parabenizar a presença do Dr. Luiz por falar sobre um assunto muito importante e pouco divulgado, né? Ela está parabenizando aqui a TV Século XXI e ela está parabenizando por esse serviço que o doutor está fazendo, que a TV está fazendo à população. É isso mesmo, doutor, né? Essa é verdade. É uma doença subestimada pelos pacientes, pela população, pelas autoridades sanitárias desse país e também por alguns colegas, pela simples falta de conhecimento e difusão do quadro clínico. Então, é muito importante difundir toda e qualquer informação. E esse é o Vídeo Saúde, é justamente isso, é um serviço de utilidade pública, queremos assim, que a gente sabe que estamos no país, graças a Deus, gente, graças a Deus, eu vou dizer isso com propriedade. Eu já tive a oportunidade, tenho a oportunidade de visitar outros países pelo mundo afora, muitos países, enfim. A gente reclama muitas vezes do Brasil, é verdade, temos muita coisa que arrumar, é corrupção, realmente, a gente tem que buscar cada vez mais acertar o nosso país, assim, mas acima de tudo sabendo que o nosso país, ele chegou num patamar, inclusive, precisa muito, estou querendo dizer assim, que precisa caminhar muito mais, mas assim, hoje o governo, né, o sistema público oferece muitos medicamentos gratuitos. Lá fora isso não existe, gente. Em muitos países isso não existe. Aqui no país a gente tem. Conquistamos isso, né, doutor? Foi uma conquista, foi uma batalha, mas foi importante o entendimento das autoridades no sentido de que sai mais barato você fornecer a medicação para a população do que pagar aquela internação que a gente comentou, né? Uma internação de um asmático em UTI é uma coisa extremamente grave e deprimente. E cara, né? Caríssimo. E eu mesmo, que eu trabalhei muito tempo em UTI, era o fim da picada você chegar numa UTI e ver paciente entubado com ventilação mecânica por conta de uma crise de asma. Isso é inadmissível, isso tem que ser combatido e a melhor forma de se fazer isso é informação, mas informação de qualidade. Não adianta pegar, abrir o Google lá e achar que tudo que você encontrou lá condiz com a verdade. A gente precisa ter um filtro para saber o que é mais relevante naquilo. Ninguém melhor do que o seu pneumologista para poder fazer essa triagem de informações. Você pode até usar o Google, mas digita lá, ó, Vida e Saúde, tá? A Antônia Mesquita, de Lusiânia, Goiás. Obrigado, Ana Antônia, pela participação. Aos 23 anos, ela teve crise de bronquite asmática. Faz 26 anos que ela não teve mais crise, doutor. Ela pergunta assim, pode voltar? Pergunta a nossa amiga, dona Antônia. Pode voltar. E nas mulheres a gente tem um metabolismo um pouquinho diferente, porque elas podem ter a manifestação da asma na infância, depois chega perto da adolescência, dá uma melhorada.
A tendência é voltar a manifestar e piorar quando ela é engravida, simplesmente por causa das mudanças hormonais. Então, quem é asmático tem uma vida inteira que fazer um acompanhamento. Nem que seja uma vez por ano, se está bem, a cada 6 meses. Isso depende do que o seu médico vai orientar, mas nunca deixe de acompanhar. Gente, quantas informações estamos aprendendo aqui. Vamos lá para Imbituba, Santa Catarina. Helenita Fontanari, né? Obrigado, dona Helenita, pela participação. Ela conta até um histórico aqui. Eu tive pneumonia aos 69 anos, tenho 69 anos, não tive febre e no raio-x deu os dois pulmões congestionados. Tomei antibióticos por 10 dias, corticoide, xarope também, e não adiantou. A doutora mudou para um remédio chamado Tamiflu, que cura a gripe, né, H1N1, que foi o que me ajudou, porque será que não tive febre? Pergunta a nossa amiga Helenita, doutor. Entendeu o quadro aqui, doutor? Entendi. Às vezes as doenças não têm a apresentação mais típica, né? A febre é um grande indicativo de que você tem alguma infecção por trás disso. Essa infecção, se for por vírus, por bactéria, não importa. Ela vai ter um comprometimento do seu pulmão. As doenças difusas infecciosas falam mais a favor de vírus, mas às vezes não é fácil ter um diagnóstico de certeza já na primeira avaliação do paciente. É um desafio diagnóstico para a gente. Gente, vou chamar rapidinho mais um intervalo na sequência, mais umas informações aqui com o Dr. Luiz para você cuidar mais e melhor da sua saúde. A gente volta rapidinho só para você.